Alô, salve, salve, amigos da TV Sounic, TV 247. Como eu disse agora há pouco, esta é a segunda parte do Trabuco com a leitura do Estadão e da Folha. Na primeira parte eu passei 1 hora lendo e comentando o Globo. E agora vamos saber o que dizem a Folha e o Estadão. O governo tem 15 dias para obter 248 bi com o Congresso. É a manchete da Folha. O que é isso? O governo Jair Bolsonaro tem pressa para aprovar um crédito suplementar de 248 bilhões e garantir o pagamento de programas dependentes dos recursos. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse que o Congresso tem que chancelar a cifra em até 15 dias, para que as ações do Executivo, como o Plano Safra, não sejam afetadas. O Plano Safra foi um dos pretextos para derrubar o presidente Dilma. A partir de 20 de junho já faltará dinheiro, segundo o Ministério da Cidadania, que é daquele ministro ridículo que não acredita em pesquisa da Fiocruz. O governo federal necessita do aval dos parlamentares para emitir títulos da dívida sem ferir a regra de ouro. A norma impede que o executivo use o dinheiro para cobrir despesas correntes. O projeto que pede o dinheiro adicional foi enviado ao Congresso em março. A desarticulação do governo, porém, tem dificultado a solução do problema. Ontem, Paulo Guedes afirmou no Senado que a proposta embananou de novo. Olá, Sofia Barbosa, bom dia. A proposta embananou de novo, aliás. STF derruba reforma e proíbe grávida em local insalubre. O plenário do Supremo derrubou por 10-1 trecho da reforma trabalhista que permitia que grávidas e lactantes trabalhassem em atividades insalubres em algumas situações. Na prática, a Corte proibiu essas mulheres de trabalharem em locais inadequados em qualquer circunstância. No fim de abril, o relator Alexandre de Moraes já havia suspendido a norma, que foi considerada inconstitucional pelo plenário. O próximo dispositivo a ser apreciado pelo STF será o contrato de trabalho intermitente, que também passou a ser possível com a reforma de 2017. Portanto, o STF está desmontando a reforma trabalhista, está passando um pente fino nessa reforma desumana trabalhista aprovada no ano passado pelo governo Temer. Importante artigo do Aécio Neves. Delatores transformam doações em crime. Artigo de Aécio Neves na Folha de São Paulo, página 3. Seu Leporassi, agora com Trabuco, vai comentar as notícias dos jornais. O que ele diz, em suma, é que a grana, primeiro que ele não tem a grana que bloquearam na conta dele, 100 milhões de reais. Diz que não tem nem 1% disso. 1% seria 1 milhão, já é uma graninha boa, né? Certamente poucos brasileiros têm 1 milhão na conta. O Queiroz movimentou 1 milhão, então não é tão incomum assim. Mas, em suma, o que diz o Aécio Neves nesse artigo, chamado Política e Crime, é que os delatores da JEF, que é o Joesley Batista, o seu irmão, disseram que as doações legais, segundo a Aécio, que eles deram a vários partidos, inclusive o PSDB, agora, na versão deles, não foram doações, e sim propina. E diz o Aécio que
esse dinheiro nunca passou pela conta dele, que esse dinheiro foi para partidos e que ele jamais prestou alguma contrapartida à JEF. Olá, Salomão Cavalcante. Olá, Sofia Barbosa. Esse é o teor do artigo em que ele acusa delatores, o que é normal. Por analogia, é de se supor que possam vir a ser igualmente bloqueados, diz Aécio Neves, na conta pessoal da ex-presidente Dilma Rousseff, 600 milhões referentes aos valores que os mesmos delatores dizem ter doado à coligação do PT no mesmo pleito. Apesar de se tratar da coligação adversária, tal decisão, registro, seria igualmente injusta. Bem, finalmente agora o Aécio pensa de uma forma mais equilibrada, né? Ele, há 2 anos, não, já faz mais tempo, né? Já estamos em 2019, 2014, na eleição e tal, logo em seguida, há 4 anos, ele achava que o PT era uma organização criminosa, né? E que realmente as acusações contra o PT eram corretas, era um bando de ladrões. Ele provocou aquela reviravolta parlamentar, aquele golpe parlamentar, né? Pediu recontagem de votos, etc. Quer dizer, colocou dúvida no resultado das eleições. Na continuidade, Eduardo Cunha começou com suas pautas bomba e tal, derrubaram a presidente Dilma, deu no que deu, o Brasil só andou para trás depois da deposição da Dilma, só caminhou buraco abaixo, né? Dançando à beira do abismo, e agora Aécio Neves está mais moderado, equilibrado, dizendo assim, estão cometendo uma injustiça contra mim, se acusarem a Dilma também será uma injustiça. Então o discurso do Aécio Neves mudou muito nesses 4 anos, mudou da água para o vinho. Aqui também na Folha de São Paulo, Maria Hermínia Tavares, professora titular aposentada de Ciência Política da USP, escreve: mobilizar o povo para pressionar as instituições políticas, especialmente o Congresso, é a estratégia clássica do populismo. Ela começou a ser posta em prática no último domingo, por iniciativa de grupos mais radicais do bolsonarismo, com o dissimulado beneplácito do seu líder e o incentivo entusiasmado de sua prole. A extrema-direita colocou muita gente nas ruas. Ainda assim, ficou bem longe de falar em nome daquilo que o presidente chamou de essa população maravilhosa, que não pode ser ignorada. O povo, cujas aspirações Bolsonaro imagina encarnar, é uma ficção política. Na realidade, se divide em relação ao governo, tanto na avaliação do seu desempenho, quanto nas expectativas. Segundo pesquisa de opinião da XP Investimentos, realizada pelo IPESP neste mês, vem caindo a porcentagem daqueles que consideram o governo ótimo ou bom, tendo chegado a 35%, empatou com os que crescentemente pensam que ele é ruim ou péssimo, 36%. Na verdade, embora predomine o total de brasileiros que atribui aos governos passados, especialmente aos do PT, a responsabilidade pelas dificuldades econômicas do presente, simplesmente dobrou a proporção daqueles que pensam que a culpa é do atual. Bem pesados os números, verifica-se que os manifestantes favoráveis ao presidente e críticos do Congresso e do Judiciário falam hoje em nome de menos de 1/3 da população. Não passam de 31% aqueles que pensam que o governo deve endurecer suas posições, mesmo que isso lhe torne mais difícil aprovar suas propostas. Em contrapartida, quase metade dos brasileiros, 48%, pensa que o governo deveria flexibilizar sua conduta
para que os seus projetos cheguem a bom termo. Ou seja, o Planalto deveria negociar com o Legislativo. O benefício para a governança do país compensaria o custo de ele engavetar as suas expressões mais pontiagudas, tão a gosto de seus adeptos, aversivos à vera política. Certo, é o resultado mais significativo do levantamento. 83% dos entrevistados consideram importante que o presidente tenha uma boa relação com seu homólogo da Câmara, Rodrigo Maia, execrado por manifestantes de domingo. O povo de Bolsonaro pode ocupar avenidas, mas é minoria da população. Como 2 mais 2 são 4, governar voltado para ela e em seu nome é receita perfeita de crise política. Escreve Maria Hermínia Tavares na Folha de São Paulo. Editorial da Folha, o pacto é a carta. Chefes dos poderes têm no máximo a capacidade de dar prioridade aos temas acordados. Acerto será mais útil se fizer Bolsonaro aceitar as regras do jogo. Juiz nenhum, nem sequer Toffoli, obriga-se a fechar os olhos diante de ilegalidades e inconstitucionalidades que lhe chegarem às mãos. Aos 4 chefes de poder, definidores da pauta de suas organizações, cabe no máximo priorizar as deliberações acerca dos temas pactuados. Já é alguma coisa. No Supremo, nenhum desses temas ainda pôs à prova a boa vontade do seu presidente. Assuntos correlatos à solvência e à equidade do Estado, como os benefícios da Zona Franca de Manaus, a judicialização da saúde e a venda de ativos da Petrobras, foram tratados com a velha desídia pelas consequências bilionárias da decisão. O tal pacto, na verdade, será bem mais útil se consumar um casamento entre o chefe do Executivo e os comandos basilares da Constituição. Ao longo da carreira de deputado, na campanha presidencial e neste atribulado início de mandato, vieram do seu campo agressões ao status quo institucional. O establishment democrático reagiu ao teste com firmeza. Ou Bolsonaro se ajusta às regras do jogo, ou condena seu governo ao desgaste e à paralisia. O pacto é a carta. Foi o que eu disse desde o começo dessa história do pacto. O pacto está na Constituição, basta cumprir a Constituição, basta o presidente não conspirar contra o Congresso e o STF para serenar os ânimos, para baixar a bola, para acabar com essa instabilidade política. E ontem ele fez um gesto nesse sentido, ao abraçar o Rodrigo Maia. Pode chamar de hipocrisia, ninguém está mais em Bolsonaro, evidentemente, porque ele diz depois se desdiz. Mas ele nunca tinha se aproximado tão intimamente de Rodrigo Maia como ontem. Sônia Mourão, olá, como está? Tudo bem aí? A insatisfação sobe a pirâmide, escreve Bruno Bogossian. O desgaste da imagem de Jair Bolsonaro começou a subir a pirâmide de renda. O presidente já havia perdido pontos entre eleitores mais pobres e da classe média, mas preservava seu capital político nos andares de cima. Pesquisas do último mês sugerem que a insatisfação chegou a quem ganha mais. O último levantamento XP e PESP
indica uma disparada da reprovação a Bolsonaro desde abril em segmentos de renda mais alta. No grupo que recebe mais de 5 salários mínimos, quer dizer, imagine, renda mais alta, 5 mil por mês, isso é renda alta, pouco mais de $1.000, isso é pobre, mas no Brasil é uma das faixas mais altas. No grupo que recebe mais de 5 salários mínimos, o índice de eleitores que consideram o governo ruim ou péssimo passou de 22 para 41. Claro que isso é classe média. E classe média baixa, com 5 mil por mês. As fatias mais ricas da população foram as primeiras a aderir à candidatura de Bolsonaro durante a campanha. O candidato conseguiu consolidar o apoio desses núcleos e depois expandiu seu eleitorado para a classe média e para os mais pobres. Agora, a erosão ocorre no sentido inverso. Números de março registravam que os brasileiros com renda de até 5 salários reduziam sua aprovação ao presidente. 2 meses depois, é possível enxergar uma curva semelhante nas faixas superiores. Entre eleitores com renda acima de 5 salários mínimos, o percentual de entrevistados que consideram o governo ótimo ou bom caiu de 47% para 34%. A margem de erro nesse recorte é maior, mas os dados apontam para uma tendência relativamente constante nesse grupo. A desidratação da popularidade é normal, especialmente no meio de um atoleiro econômico duradouro. As pesquisas, porém, mostram que culpar forças terríveis pelas frustrações do governo não deve colar. Quase metade da população, 47%, ainda acha que o governo será bom, mas o tempo está passando. Que será, será, whatever will be, will be. The future's not out to see. Que será, será. O que eu leio sempre é um painel de cartas, para saber a opinião dos leitores. Vou ler aqui algumas cartas de leitores da Folha de São Paulo. A propósito do Pacto pelas Reformas proposto pelos da República, aos presidentes da Câmara e do Senado e do STF, é preciso destacar que a aprovação das reformas não depende somente da vontade dos outros chefes de poderes, mas sim dos votos de todos os 81 senadores e 513 deputados, os quais os integrantes do Centrão, demonizada por Bolsonaro, escreve Sandro Ferreira, de Ponta Grossa, Paraná. Digníssimos senhores, será que precisam de pacto para defender o Brasil? A que ponto chegaram? Escreve Justino de Lulo, São Paulo. O pacto proposto é mais uma extravagância de um Estado disfuncional e que só se mostra eficaz para proteger direitos e privilégios do estamento estatal. É bom lembrar que sempre existiu entre eles um pacto para garantir seus privilégios e se protegerem mutuamente. É só ver salários, gratificações, abonos, mordomias e aposentadorias privilegiadas. Acredite, neste pacto, a sociedade só participa pagando a conta, ou seja, pagando o pacto. Carta de José Tadeu Gobi, publicitário de São Paulo. Se os poderes estivessem de fato preocupados com o povo, com certeza as reformas já estariam aprovadas, não importando quem as editou. Senhores, mudem, pensem e lutem mais pelo nosso bem, escreve Jaime Sanches, também de São Paulo. São algumas opiniões de leitores acerca do tal do pacto, que já afundou, já naufragou, porque não existe, nunca existiu.
é só uma fake news do governo. O pacto é Constituição, não é café da manhã. Aqui sempre repercussões do pacto e sempre repercussões negativas. Deputados dizem que estou lendo o painel da Folha de São Paulo, assinado por Daniela Lima. Deputados que apoiam os protestos... Deputados dizem que Bolsonaro não busca um pacto, e sim o endosso de seu programa de governo. Fincados em generalidades, dizem os críticos da ideia, os termos precisam ser analisados à luz de propostas já feitas pelo presidente, antes de serem validados. Deputados que apoiam os protestos contra a política de Bolsonaro apostam em atos grandes nesta quinta, só não garantem que serão maiores que os do dia 15. O ambiente de desconfiança entre Legislativo e Planalto furou a blindagem da equipe econômica junto ao mercado. Operadores de grandes fundos dizem que só a reforma da Previdência não será suficiente para alavancar investimentos. Só o Paulo Guedes que diz que vai alavancar, né? Ninguém mais. Quer dizer, a reforma da Previdência não é a salvação da lavoura. Como a reforma trabalhista não faz a salvação da lavoura, ao contrário. O desemprego só fez aumentar depois da reforma trabalhista. O que importa é subir o PIB. PIB depende de trabalho, não de reforma. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estreou nos últimos dias um portão que liga o interior da área de sua residência oficial à de Rodrigo Maia, comandante da Câmara. Eles se comunicam através de um túnel. A passagem foi feita para viabilizar encontros sem que fosse preciso acessar a rua. Um túnel secreto entre as casas do presidente do Senado e do presidente da Câmara. As críticas de Bolsonaro ao PSL irritaram integrantes do partido. Um deputado chamado Júnior Bozella disse o seguinte: o PSL é independente, não temos obrigação com o governo. O PSL não quer nada desse governo. Nossas pautas são a favor da sociedade. Se ele apresentar algo que a gente discorde, votaremos contra. Este é o PSL. Anúncio de carro. Que tem mais nos jornais são anúncios de carro. Bolsonaro, seu bobo. Apaixonados, governistas e oposicionistas são inúteis para o bom debate público, escreve Fernando Schuller, professor do INSPER. Não gosto muito de Fernando Schuller, portanto nem vou ler. Hospital informou Receita sobre pagamento de Queiroz. O pagamento em dinheiro feito por ex-policial militar aposentado Fabrício Queiroz a um hospital de elite de São Paulo foi comunicado pela instituição Receita Federal. Pois é, eu tinha no primeiro momento dito até que o Albert Einstein cometeu uma imprudência, cometeu uma ingenuidade aceitando o pagamento em dinheiro vivo de uma pessoa que estava sendo processada justamente por isso, por lavagem de dinheiro. Mas agora se sabe que o Einstein tomou suas providências, sim, comunicou à Receita Federal essa movimentação para se eximir de qualquer problema se esse dinheiro tivesse origem espúria. Fez muito bem o Hospital Albert Einstein.
Dória assume controle do PSDB após corrida de obstáculos. Então agora será Partido Social do Dória. Partido Social do Dória. Vai mudar de nome. O governador João Dória receberá nesta sexta, ou seja, amanhã, as chaves do que restou do edifício do PSDB, partido que dominou com o PT a cena política nacional por quase 25 anos, até ser humilhado com o 4º lugar na eleição passada. Embora a liderança pareça natural, dado que Dória governa o mais poderoso estado do país, sua ascensão não ocorreu sem sobressaltos. Ele não deverá, contudo, sofrer resistência decisiva na convenção do partido que elegerá seu aliado Bruno Araújo, presidente da sigla. Foi o ex-deputado, aliás, que providenciou um susto de última hora para Dória. No dia 17, Araújo foi comunicar ao Tucano, no Palácio dos Bandeirantes, que desistira da indicação para substituir Geraldo Alckmin. O governador cobrou seu comprometimento, com já acertado. Araújo reclamou que teria sua vida escrutinada. Já sabia, por exemplo, que a Folha apurava reportagem sobre seu crescimento patrimonial, 454% em 3 mandatos. Além disso, na presidência tucana, teria de abrir mão da renda como advogado. Mas, ao fim, saiu convencido por Dória e ficará exposto. Então, aqui o Dória está montando um plano para a sua candidatura presidencial em 2022. Derrotado, Alckmin chamou vitorioso Dória de traidor. Foi Alckmin que colocou Dória para ser candidato do PSDB a prefeito de São Paulo. E foi apunhalado pelas costas, como tradicionalmente acontece entre criador e criatura. Se alguém quiser ver o ex-governador nervoso, basta questioná-lo sobre seu apoio ao ex-protegido. Já o governador teme a pecha da traição. Tanto é assim que dança um balé intrincado com o presidente Jair Bolsonaro, a quem se colou no segundo turno de 2018, para obter os 51% que derrotou o ex-vice de Alckmin, Mário França. Ora defende abertamente bandeiras do governo, como a reforma da Previdência, ora tenta diferenciar-se de Bolsonaro em tempos comportamentais. Além disso, o aliado de Maia e estabeleceu pontes com o judiciário. Velha Guarda e Dória entraram em um acordo em nome da sobrevivência de um partido destroçado, mas ainda com patrimônio de 60 milhões de governados em estados, o maior de todas as siglas. Se sacrificará no processo o nome e a ave bicuda que o simboliza. É uma incógnita. Se sacrificará no processo o nome e a ave bicuda que o simboliza, é uma incógnita a essa altura. Mas a mudança de rumo na sigla parece inevitável. É claro que o PSDB irá ter um perfil semelhante ao do perfil de Dória, que é um perfil de direita.
PSDB que era no começo de centro-esquerda, foi migrando para centro-direita e agora Dória vai migrar para a direita. Mudar o nome, eu acho que é uma fria, porque é um nome conhecido e é um nome que não está tão demonizado assim. Não acho que seria, do ponto de vista publicitário, pelo menos do ponto de vista popular, seria bom mudar o nome. Mas tudo, como estamos vendo, está nas mãos do senhor João Dória, cujo pai era conhecido no PSDB como João Dólar. O pai dele era amigo do Franco Montoro, que inventou o símbolo do cano. Isso foi o Franco Montoro. E o João Dória Júnior, portanto, é o João Dólar Júnior. Greve afunda Macri, ainda mais. Greve geral contra o governo Macri. Esvazia ruas de Buenos Aires. Olha que é uma greve geral na Argentina. Isso é uma greve geral, tá vendo? Isso que nunca acontece no Brasil. Greve geral mesmo, para tudo, porque lá os sindicatos são fortes. O peronismo é forte. Capital argentina amanheceu como se 21 de maio fosse um feriado. Devido à greve geral organizada por sindicatos contra o governo de Maurício Macri, poucos carros transitavam pelas ruas de Buenos Aires e os serviços de ônibus e metrô estavam paralisados. Greve geral é o seguinte, tem que parar o transporte. Para o ônibus e metrô, os operários não chegam ao serviço. Então, uma greve geral depende fundamentalmente de uma greve dos transportes. Se houver uma greve geral dos transportes, nessa greve geral que está sendo marcada no Brasil, será uma greve geral. Se os transportes não pararem, não há como haver greve geral. Esta é a lição da Argentina, que sabe fazer greve. Pode não ter um futebol melhor que o brasileiro, pode ter várias desvantagens em relação ao Brasil, mas uma coisa é certa, os argentinos sabem fazer greve geral. Quando eles fazem greve geral, para tudo. Deixa ver a Folha Ilustrada, que é a minha sobremesa da Folha. A capa, para variar, fala de algum filme estrangeiro. É um despautério, né? Tanto filme brasileiro, tanto livro brasileiro para falar, a Folha Ilustrada põe na capa um filme estrangeiro qualquer. E essas fotos, a atriz Fernanda Montenegro foi a 13ª edição do prêmio APTR, que homenageou a atriz Marieta Severo. Marco Nanini, Drica Moraes, André Beltrão, Aderbal Freire Filho, que é a mulher dele. Pô, aqui tem um cara que parece o Queiroz. Vejam só se esse cara não parece o Queiroz, dá uma olhada. Não é a cara do Queiroz? Não é igualzinho o Queiroz? Só que não é o Queiroz. Quem é? O cantor Ivete Sangalo foi ao lançamento do livro Queens, Alta Moda de Dolce & Gabbana, que reúne fotografias feitas pelo estilista Domenico Dolce. Então o cara é o Domenico Dolce, claro. É a cópia do Queiroz, impressionante. Reparem, é a cópia, ó, Queiroz, todos perguntam onde está Queiroz. Está aqui o Queiroz, junto com Ivete Sangalo, ontem. É o sósia perfeito do Queiroz. Se passar na porta principal, fica.
A ação que pede a descriminalização do porte de drogas deve ser retirado da pauta do STF. Todas as pautas progressistas, modernas, adotadas nos países inteligentes, estão caindo. Porque o Brasil é um caranguejo. O Brasil é um país caranguejo, caminha para trás. É o único país do mundo que caminha para trás. O julgamento estava marcado para o dia 5 de junho. A descriminalização, ao menos, do porte da maconha era tida como certa. A explicação para a possível suspensão do julgamento é que magistrados receberam há alguns dias a íntegra de um projeto já aprovado na Câmara e no Senado que mantém a criminalização e altera vários pontos da Política Nacional de Drogas. Obscurantismo, país caranguejo, ejo, país caranguejo, ejo, país caranguejo. Não caberia ao STF, portanto, tomar decisão sobre algo que já foi votado pelo Parlamento, sem ao menos conhecer seu conteúdo. O projeto aprovado no Congresso é de autoria de Osmar Terra, esse que disse que há uma epidemia de drogas no país. Imagina como é o projeto dele. Meu Deus do céu. Ele adota uma abordagem considerada linha dura e conservadora em relação às drogas, prevendo inclusive a internação involuntária. Ai, meu Deus do céu, tudo caminha para trás, que coisa absurda, internação involuntária de viciados. Sabe como é que fazem os países modernos, inteligentes, por exemplo, na Noruega? Eu estou dizendo isso não por ler, meu filho morou na Noruega. E na Noruega é assim, mesmo um cara que é cocainômano, é viciado em heroína, não quer trabalhar, vagabundo, ele só se droga. Mesmo assim, a sociedade norueguesa paga casa para esses cocainômanos, paga até a droga para eles não ficarem na rua. No interno, deixa os caras viverem em casas e a sociedade paga por isso, para eles não viverem na rua, para não serem humilhados, para não serem degradados. Isso é um país inteligente, população inteligente, solidária. Não se trata de capitalismo versus comunismo. É possível ser humano no capitalismo, como se faz na Noruega com os drogados. Aqui que quer interna esses caras, joga no cárcere. O PSL de São Paulo entrou de vez em guerra. Alexandre Frota, além de dizer que Eduardo Bolsonaro não pode presidir a legenda, está pedindo uma auditoria completa nas contas. Eduardo Bolsonaro procurou Frota há alguns dias para questionar se ele colocaria mesmo fogo no partido, como anunciou em uma rede social. Vou sim. Se querem que o PSL seja um partido de verdade, não tem nome nem sobrenome. Bolsonaro, por sua vez, disse que seguirá na presidência. O diretor de teatro, Roberto Alvim, postou em uma rede social um texto em que relaciona seu apoio a Bolsonaro ao cancelamento pelo Sesc da estreia de Aurora, peça que dirigia e que entraria em cartaz em julho. Agradeço à instituição por mostrar com toda clareza o modo como opera
e o que pensa acerca de liberdade de pensamento, arte e democracia, escreveu Alvim. O diretor disse à coluna que há 2 meses um funcionário do SESC escreveu um texto na rede, me defenestrando e dizendo que espalha o discurso de ódio. Tudo graças ao meu apoio ao Bolsonaro e ao Olavo de Carvalho. É um imbecil, né? Um cara que apoia o Olavo de Carvalho é um imbecil. A peça foi cancelada, muito bem cancelada. Peça que espalha ódio, peça inspirada em Olavo de Carvalho e Jair Bolsonaro, tem que ser cancelada mesmo, faz mal, é nefasta, é maléfica. O superintendente de comunicação do SESC, Ivan Giannini, afirma que em nenhum momento a peça foi cancelada. O comunicado enviado ao Alvim foi no sentido de modificar eventualmente uma agenda. Foi cancelado no período que estava proposto, mas não de forma definitiva. Ele lembra que uma outra peça de Roberto Alvim ficou em cartaz no SESC entre março e abril. Não há nada contra ele ou contra qualquer posicionamento político partidário dele, que está querendo jogar o SESC contra o governo. Tan, 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 tan. Luciano Huck participa do encontro Fora da Curva, por trás das startups, com mediação de Pierre Moreau, hoje às 20 horas, na Casa do Saber. Deixa eu ver. Peça rever frases ocultas sob teto do Congresso. Deixa eu ver quem escreve o artigo na última página da Ilustrada. Contardo Caligares. Esse é um cara inteligente, vale a pena. Vocês querem ouvir o Contardo Caligares? Se eu leporasse agora com Trabuco, vai comentar as notícias dos jornais. Se eu leporasse agora com Trabuco, vai dar um tiro nos assuntos nacionais. Contardo Caligares, o grande psicólogo, grande escritor. Você se lembra, tudo pequenininho aí? Quem acha que transa só por estímulo, geralmente apenas ignora suas fantasias. Olha aqui, a ilustração do artigo do Contardo Caligares na Folha de São Paulo. Você se lembra daqueles infelizes que zoavam mulheres estrangeiras, sugerindo que elas falassem palavras obscenas que elas não entendiam? Lembro. Pois bem, no dia 16 de maio, nosso presidente fez a mesma coisa no aeroporto de Manaus, com um rapaz oriental que não falava português e que veio cumprimentá-lo. Para não perder a piada, mas quem ri de uma besteira dessas? Ele terminou perguntando: tudo pequenininho aí? O filho Eduardo gravou e postou. Caso a gente desacredite que o presidente possa achar graça em clichês racistas, infantis, sobre o tamanho do pinto, Bolsonaro confirmou. Em Petrolina, Pernambuco, para dizer que a reforma da Previdência não podia ser uma pequena reforma, insistiu: se for uma reforma de japonês, ele vai embora. Lá no Japão tudo é miniatura.
Engraçado. Não sei de onde vem a convicção do presidente. Orgias das quais participariam muitos japoneses? Duvido. Será que viajando ao Japão ele frequentou muitos sento, casas de banho públicas? Não consegui confirmação. Resta imaginar que nosso presidente acredita em clichês, ou faz de conta que acredita, para ganhar a risada cúmplice de quem acha graça. Caso alguém se pergunte mesmo qual é o tamanho do pinto japonês, aqui vão 4 respostas. 1. Há homens e mulheres para quem o tamanho é relevante. Para esses homens e mulheres, o pênis, por sua própria visibilidade, vale como um fetiche. Sua presença conspícua aumenta a excitação sexual. Existem pesquisas para apontar que o sexo dos homens homossexuais é consistentemente maior do que o sexo dos heterossexuais. Talvez haja uma diferença hormonal precoce na homossexualidade masculina. De qualquer forma, o fetichismo do pênis grande é bem presente no discurso do homossexual masculino. Quanto às mulheres, elas podem achar pênis grande excitante, mas geralmente insistem que a grossura é mais importante que o comprimento. Também há pesquisa sobre isso. Esse é um psicanalista falando. 2. Mesmo assim, é possível afirmar que tamanho não é documento, porque, para os humanos, o desejo e atividades sexuais são atividades mentais antes de serem físicas. Ou seja, mulheres e homens não respondem a estímulos, mas a fantasias. Conseguir convidar o parceiro ou a parceira para nossas fantasias é sempre mais importante do que o tamanho dos órgãos. Quem acha que transa só por estímulo, geralmente apenas ignora suas fantasias, o que o torna chato na cama e perigoso socialmente, pois é no mundo, fora da cama, que ele acaba realizando as fantasias que ignora. 3. Considerando que o sexo é, antes de mais nada, uma atividade mental, note-se que a cultura japonesa produz uma maravilhosa arte erótica popular, shunga, há um milênio, sobretudo a partir do século XVII. As xilogravuras explícitas, embora proibidas oficialmente em certas épocas, fazem parte da vida cotidiana, sendo portadoras de alegria, fecundidade e sorte. Nessa arte refinada, os órgãos sexuais masculinos e femininos são sempre hiperdimensionados. Eles têm o verdadeiro tamanho do sexo na cultura japonesa, que, contrariamente à nossa cristã, não foi construída ao redor da repressão sexual. 4. Alguém impaciente. Tudo bem, mas afinal, é menor ou não? Em que pesquisas acreditar? Quais métodos? Aceitar automedição ou só medição externa? Ereto? Mole? Com pele ou sem pele?
Sem contar que as ditas pesquisas são infantilmente enviesadas, favorecem o país autor. Gosto de uma pesquisa feita em 2012 pela Tenga. Tenga é um fabricante de auxílios para masturbação masculina, que vende internacionalmente. Questão: vale a pena oferecer tamanhos diferentes? Quais diferenças e onde? Quem ganhou? O Congo. Os japoneses não se deram mal. Ficaram em 10ª posição, depois de França e Austrália, por exemplo. E o Brasil? Não tive acesso à lista completa da pesquisa da Tenga, mas em outra pesquisa, publicada na Austrália em 2016, o Brasil está apenas acima dos grandes perdedores, que seriam Índia e Coreia do Sul. Da do Norte nada se sabe. Fato saliente da pesquisa: o Japão vem antes dos Estados Unidos. Num próximo, o pênis do japonês é maior do que o pênis do americano. Num próximo encontro com Trump, gravado e postado pelo Eduardo, o nosso presidente poderia, portanto, perguntar ao presidente americano: tudo pequenininho aí? Contar do Caligares na Folha. Tamanho não é documento. O seu é maior que o meu. Quanta infantilidade. Um presidente que só fala. Um presidente com ação em pinto. Após protestos, agora estou com o Estadão. DEM tenta se desligar do Centrão. Partido dos presidentes da Câmara e do Senado, o DEM fará ofensiva para se desligar do Centrão. Bloco informal que reúne ainda PP, PR, PRB, MDB e Solidariedade e tem 230 dos 513 deputados. A ideia é se descolar da imagem de fisiologismo grudada ao grupo, alvo dos protestos pró-governo no domingo. Bolsonaro disse ontem que o fato de estar na presidência vai contra interesses e que há ameaças ao seu mandato, sem especificar quais. Mais terrorismo, é claro. Página 4. Editorial do Estado. Harmonia não é submissão. O governo espera que haja harmonia entre os poderes para aprovar a reforma da Previdência e outras medidas. Essa afinação seria resultado de um pacto que o Executivo pretende articular com o Congresso e o Judiciário. O governo parece mesmo acreditar que um acordo de cavalheiros do Executivo com o Legislativo e o Judiciário terá o condão de dispensar o Palácio do Planalto de fazer política, isto é, de conquistar votos em defesa de seus projetos no Congresso. Ora, ainda que se alcance uma harmonia entre os poderes, sempre desejável, isso não significa a submissão automática do Congresso às teses do governo. Na provável hipótese de encontrar resistência entre os parlamentares para aprovar a reforma da Previdência, o que fará o governo? Acusará o Congresso de romper o tal pacto? Tais bravatas podem ter sido úteis para vencer a eleição, mas não são boas para governar.
ainda mais em um país que necessita urgentemente de reformas. O governo precisa... Aí eu já sou contra. O país não precisa de reformas, o país precisa aumentar o PIB. E aumentar o PIB é organizar o trabalho e não reformas. Chega de reformas. Há 60 anos que eu ouço isso no Brasil. Reformas, reformas, reformas. O governo precisa começar a entender que os membros do Congresso foram eleitos pelo voto direto e livre. Não pode esperar que deputados e senadores simplesmente aceitem, sem discussão, as propostas palacianas em nome de uma tal harmonia. Essa é a opinião do Estadão sobre esse pacto inútil, absurdo, deletério, um pacto de fachada. Bolsonaro diz haver ameaças ao governo. A ameaça é ele. Matéria de Felipe Frazão no Estadão. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que existem ameaças a seu mandato e que o fato de estar na presidência vai contra interesses de muita gente. Questionado, ele não quis responder a quais ameaças se referia, mas em discurso afirmou que ninguém deve desejar sua cadeira, porque, segundo ele, não é fácil enfrentar pressões de vários setores da sociedade. O presidente declarou ainda que paira um fantasma sobre o seu governo, o do retorno da esquerda. Ameaças existem. Muita gente não tem interesse de eu estar sentado naquela cadeira. Claro, são os brasileiros que não têm interesse, são os democratas que não têm interesse. Quem não tem interesse que ele sente na cadeira são aqueles que defendem o Brasil grande, o Brasil que vai em frente, e não o país caranguejo. Bolsonaro está transformando o Brasil num país caranguejo. E é claro que isso vai contra os interesses do Brasil, os interesses de todos nós. Ele fez as declarações na cerimônia de posse do novo presidente da Embratur, Gilson Machado. Não vou entrar em detalhes. Estamos conseguindo governar o Brasil. Será? Conseguindo governar para onde? Em direção a quê? Ainda no discurso, afirmou que deseja obter governabilidade por meio da consciência de todos. Não é gente atrapalhando, não. São os problemas que o Brasil tem. Uma dívida interna monstruosa. Uma reforma da Previdência que alguns temem jogar contra, mas é necessária para o bem de todos. Logicamente, no início de qualquer governo temos problemas. Existem algumas caneladas, mas nunca somos inimigos. Então, este é um presidente ingovernável. Câmara quer regras duras para a preventiva. Preocupados com excessos do Judiciário e do Ministério Público, diz a coluna do Estadão. Integrantes do grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime de Sérgio Moro na Câmara estudam a inclusão no texto de um dispositivo para restringir os decretos de prisão preventiva. A ideia ganhou impulso com um caso recente envolvendo Temer. Foi preso, enquanto juristas de diferentes matizes apontavam excessos e arbitrariedades nos episódios. A ideia do grupo é obrigar juízes a provar concretamente a existência de fatos que justifiquem a medida da prisão preventiva. As prisões preventivas têm sido feitas
sem nenhuma justificativa legal. Estadão, vamos ver os colunistas. William Wack, O Poder da Caneta. Na relação com o Congresso, Bolsonaro está conseguindo o contrário do que pretende, diz William Wack. Aos 5 meses de governo, está se ampliando a noção de que a formação de uma base coesa e estável de Bolsonaro no Legislativo não só continua distante, mas talvez nunca se concretize. O presidente não se mostra disposto a liderar nada nesse sentido e já deixou a própria bancada mais de uma vez na mão. Confia estar na rota política correta, é a que vai ajudar a diminuir muito o poder da sua caneta, escreve William Wack no Estadão. Meus amigos da TV Sounic, da TV 247, muito obrigado a todos por assistirem a segunda parte do Trabuco de hoje, com a leitura da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo. Os que ainda não se inscreveram, peço que se inscrevam no nosso canal. Fazemos transmissões, fazemos não, eu que faço, né? Estou falando, eu que faço as transmissões. TV Sounic sou eu sou o Sounic. Então, peço a vocês que se inscrevam. Os que ainda não se inscreveram, é claro que não dá para se inscrever 2 vezes, aqui é tudo transparente, não dá para fazer malandragem nenhuma no YouTube, nenhuma. Não dá para falsificar nada. Peço que se inscrevam, peço que compartilhem, deem likes, etc, para que o canal cresça. Esse é um canal de jornalismo, é um canal que passa por cima, evita, repudia teorias da conspiração e repudia fake news. Eu gosto de analisar fatos sólidos, gosto de emitir opiniões a respeito do que é confirmado, do que é provado, e não a respeito de especulações, conspirações, de suposições e até de acusações infundadas. Eu procuro aqui fazer o jornalismo, e o que o jornalismo procura é sempre a busca da verdade. Nem sempre encontra, mas a busca é fundamental. Continuem assistindo às novas transmissões. Hoje deverei estar nas manifestações de São Paulo, ao vivo, se houver condições, é claro, do ponto de vista de segurança, para eu transmitir no meio da multidão que deverá estar no Largo da Batata logo mais à tarde, e os estudantes já estão protestando em todo o país, apesar do ministro ridículo Weintraub convocar a Força Nacional para a frente do MEC, como se os estudantes fossem invadir o MEC. Não, os estudantes não vão invadir o MEC. As armas do estudante são os livros e é a inteligência deles. É com isso que eles vão sair às ruas. Eles saem às ruas hoje em defesa do conhecimento. Muito obrigado a todos. Até a próxima transmissão. Tchau.